Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo de volta para mais uma aula remota. Na aula de hoje nós vamos continuar o capítulo 8 com o tema eletrodinâmica, tá? Nós vamos para a parte 2. Desde já eu peço que vocês abram o livro aí na página 128 para a gente dar continuidade ao capítulo falando um pouquinho hoje sobre tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico, tá certo? Então, só fazendo uma breve revisão, pessoal, sobre a aula passada. Na aula passada nós falamos também sobre a corrente elétrica, né, o início da eletrodinâmica, falamos sobre o sentido da corrente elétrica, tá? Sobre o que é a corrente elétrica. E hoje nós vamos entender um pouquinho, tá, de alguns outros conceitos relacionados à eletricidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, observemos, viu? Deixa eu só pegar aqui. Ok, então bora lá. Então, ó. Guardadas as devidas proporções e características, né? Vamos fazer uma comparação. Nós vamos comparar a corrente elétrica a um fluxo de água de um reservatório, tá? Então, ó, para abastecer com água uma região, o reservatório deve ser colocado no ponto mais alto do lugar, pois a água move-se por gravidade, né? Como vocês sabem, se eu quiser colocar, por exemplo, abastecer uma região de um sítio, como a gente mora no sítio, ou de uma cidade, né, sempre a caixa tem que estar no ponto mais alto, tá certo? Por quê? Porque a água ela se move por gravidade, né? Então, no nível mais alto, há uma maior energia potencial gravitacional. Para o mais baixo, a menor energia potencial gravitacional. Beleza. Então, como há diferença de nível entre os reservatórios forma-se um fluxo de água no cano que os une, tá? Ó, tá? Então daqui para cá vai se formar um fluxo de água, que vai se formar corrente de água, né? Digamos que esse cano seja o condutor, porque está unindo um ponto a outro, tá? Então a essa diferença de nível dá-se o nome de diferença de potencial gravitacional, tá? Então, ó, um com maior energia potencial gravitacional, né, o que está no ponto mais alto, e o que está com menor energia potencial gravitacional, que está no ponto mais baixo. Então, portanto, para que haja um fluxo de água de um reservatório para o outro, é necessário que exista diferença de potencial gravitacional entre elas, ou seja, um esteja no, digamos, um possua maior energia e o outro possua menor energia, tá? Um estará no ponto mais alto e o outro estará no ponto mais baixo. Por quê? Porque se, por exemplo, ambos estiverem no mesmo ponto, por exemplo, esse estiver a nível desse ou esse a nível desse, essa corrente ela vai estar parada. Aliás, não vai haver corrente, não vai haver movimentação, tá? Então, para que ocorra essa movimentação, há necessidade de uma potencial gravitacional entre eles, tá? Uma diferença. Então, de maneira semelhante, para que haja corrente elétrica, pessoal, circulando pelo fio condutor de um circuito elétrico, deve haver diferença de potencial elétrico, tá? A que nós chamamos de DDP, diferença de potencial elétrico, entre os terminais de um gerador, que pode ser uma pilha, uma bateria, uma bateria. Esses geradores apresentam um polo positivo de maior potencial e um polo negativo de menor potencial. Então, o sentido da corrente elétrica no circuito elétrico se dá do polo positivo para o polo negativo, tá? Então, ó, essa diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica, representa a quantidade de energia que um gerador fornece para movimentar uma quantidade de carga elétrica durante seu percurso em um condutor. Observe, pessoal, ó, a diferença de potencial também é chamada de tensão elétrica, né? E essa tensão elétrica, ela representa o quê? Ó? A quantidade de energia que um gerador, pilha, bateria, fornece para movimentar uma quantidade de carga elétrica durante seu percurso em um condutor, tá?
Então, a DDP, diferença de potencial, é medida em que? Em volt, tá? Volt, ó. Homenagem a Alessandro Volta, inventor da pilha voltaica, né? Por isso é comumente chamada de, abre aspas, voltagem, tá bom? Então, ó, na prática, pessoal, a diferença de potencial elétrica é fornecida por fontes de energia elétrica como pilhas, baterias e tomadas de 110 e 220 volts, tá? Então, as pilhas, elas trazem impresso na parte externa o valor da diferença de potencial entre seus polos. Nas que geralmente são usadas em controle remoto, brinquedos, máquinas fotográficas, lanternas ou faroletes, o valor da DDP é de 1,5 volts. Ó. Isso significa que ela fornece 1,5 joules de energia elétrica para cada 1 coulomb de carga que as atravessa. Tá certo? Então, ó, observem aqui, pessoal, viu? E ó, nós temos aí um pequeno circuito elétrico, tá? Nós temos o pequeno circuito elétrico, tá? E veja só, ao utilizarmos apenas uma pilha de DDP, né, diferença de potencial, igual a 1,5 volts, tá? O brilho da lâmpada é pouco intenso. Observe aqui que só tem uma lâmpada de 1,5 volts. Para intensificar o brilho, ou seja, para aumentar o brilho, o que, é que eu devo fazer? Ó? Devo fornecer mais energia, tá? Como é que eu forneço mais energia? Eu vou adicionar uma pilha. Então, a minha DDP, a minha diferença de potencial, ela vai ser de 3 volts. Ou seja, a quantidade de energia que está circulando aqui nesse circuito é maior. A minha DDP, a minha diferença de potencial aqui é maior nesse circuito do que nesse aqui, ó, tá? Aqui apenas 1,5 e aqui 3 volts, tá certo? Resistência elétrica. Então, pessoal, ó, vamos falar um pouquinho sobre a resistência elétrica. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar o que é essa resistência, tá? Tanto a resistência como o resistor elétrico, tá certo? Então, ó, como nós sabemos, embora os metais eles sejam bons condutores de corrente elétrica, alguns são melhores que outros, como eu já citei, né? A corrente elétrica é definida pelo movimento ordenado de elétrons livres do metal. Ó. Lembre-se disso. Ó. A corrente elétrica é definida pelo movimento ordenado dos elétrons, livre do metal. Então, pode-se dizer que em alguns metais o movimento ocorre mais facilmente em que outros, tá? Então, é justamente isso, pessoal. Os metais, eles são naturalmente melhores condutores de eletricidade. Porém, há uns metais melhores que o outro, como eu já citei. Por exemplo, nós temos aqui os fios de cobre, né? Que são esses fios que nós utilizamos nas instalações elétricas das nossas residências, das nossas casas. Eles têm mais facilidade para se movimentar, aliás, os elétrons neles têm mais facilidade para se movimentar do que, por exemplo, no fio de níquel cromo, tá? Então, no fio de cobre, os elétrons eles vão se movimentar com mais facilidade do que no níquel cromo, tá? Então, para quantificar a maior ou menor dificuldade com que os elétrons fluem por um fio metálico, utiliza-se uma grandeza física denominada resistência elétrica. Então, pessoal, o que é a resistência elétrica? É a menor ou maior dificuldade com que os elétrons eles fluem, digamos que eles se movimentam, né, dentro de um condutor, tá bom? De um fio metálico, seja ele de qual material for, tá? Então, aplicando-se uma diferença de potencial, uma DDP, né? Verifica-se que quanto maior a resistência elétrica, menor a quantidade de elétrons que se movimentam pelo fio condutor. Ou seja, menor é a intensidade da corrente elétrica. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, que quando um fio ele tem uma maior resistência, significa dizer que ele tem maior
Aliás, ele impede com que os elétrons fluam livremente. Maior resistência significa a impedimento da movimentação dos elétrons. Menor resistência significa dizer que os elétrons eles se movimentam com maior facilidade. Então vamos observar aqui, pessoal. Nós temos aqui dois circuitos elétricos, tá? Ó, nós temos o circuito 1, circuito 2. O que é que diz aqui, ó? A lâmpada de baixa resistência elétrica ligada a uma bateria, a corrente elétrica será bem intensa. Ó, essa lâmpada ela tem uma baixa resistência. O que é que significa dizer? Que essa lâmpada ela está impedindo, aliás, ela está facilitando com que a corrente elétrica ela flua nesse circuito. Já essa lâmpada aqui, ó, ela tem uma maior resistência elétrica. Então observe que a corrente ela não flui livremente. A luz ela é pouco intensa. Aqui a luz ela é mais intensa, tá bom? Então, ó, portanto, a resistência elétrica e a corrente elétrica são inversamente proporcionais. Opa, questão de prova. A resistência elétrica e a corrente elétrica elas são inversamente proporcionais, tá? Elas não equivalem, tá? Elas não seguem o mesmo sentido. Assim, para que consiga uma corrente elétrica mais intensa em um condutor com resistência elétrica mais elevada, é necessário que se aumente a DDP, a tensão do circuito. Então, observe, se eu tenho lá aquele segundo circuito, tá? Ó, e eu quero aumentar a minha intensidade, tá? A intensidade da corrente, né? Eu quero que essa corrente elétrica seja mais intensa. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou aumentar a minha DDP, a minha tensão. E como é que eu faço nesse circuito? Eu, por exemplo, eu posso adicionar aqui uma pilha. Então, eu vou aumentar o fluxo de energia nesse circuito elétrico. Logo, a energia que vai, os elétrons que vão estar passando por aqui, eles vão passar com maior intensidade, tá? Então, essa luz ela vai ter um brilho maior, tá? Ela vai acender com mais eficiência, tá bom? Por quê? Porque a DDP é maior do que a resistência que a lâmpada está oferecendo, tá bom? Então, ó, com a observação de diversos circuitos elétricos, como este, né, o cientista alemão Georg Simons, tá, verificou a relação entre a corrente elétrica e a resistência elétrica e a DDP, e apresentou pela relação matemática, né, tudo tem que ter matemática, conhecida como a primeira lei de Ohms, tá? Então, para a gente calcular, pessoal, por exemplo, a gente quer descobrir a diferença de potencial, né, que é a DDP, a gente quer descobrir a resistência elétrica ou a intensidade da corrente, né? De acordo com os dados que a questão dá, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Então, vamos observar aqui. Essa fórmula diz aqui, ó. U, né, como vocês podem ver na imagem, U significa o quê? Diferença de potencial, né? A minha DDP, ou tensão elétrica, ó. E a minha DDP, ó. U, quando vocês verem U, significa a minha DDP, tá? Então, o meu R é a minha resistência elétrica, tá? E o meu I é a intensidade da corrente elétrica, como vocês já viram na outra fórmula, tá? Então, de acordo com o sistema internacional, a diferença de potencial, né? Nessa equação, nós vamos representar a diferença de potencial como volt, tá? Eu vou utilizar, por exemplo, eu fiz um cálculo lá, a minha diferença de potencial deu 30 o quê? 30 volts, tá? Fiz o cálculozinho lá, pronto, eu encontrei a minha diferença de potencial, a minha DDP. Que símbolozinho eu vou utilizar? O volt, o V, que é relativo a volt, tá? Então eu fiz o cálculozinho lá, eu tive a minha intensidade da corrente elétrica. Eu vou nomeá-la de ampere, tá? Com a letrinha A. Por exemplo, eu fiz o cálculozinho lá, deu 25. Qual é a minha intensidade da corrente elétrica? 25 ampere, tá? E nós temos a resistência elétrica, que ela é medida que ela é apresentada em ohms, né? Que esse símbolozinho aqui, ó. Tá? É em homenagem a quem? Esse rapazinho, Georg Simons, tá? Então, pessoal, eu calculei lá, fiz o cálculozinho lá, eu tenho minha R é igual, R é a minha resistência, é igual, digamos, a 10 ohms, tá? Então,
para eu calcular, fazer esses cálculozinhos, tá? Utilizando essa formulazinha, eu tenho que ter essas unidades, né? Essas unidades são as que são envolvidas nessa equaçãozinha, tá certo? Então vamos pegar, pessoal, esse exemplo aí, ó. Veja um exemplo que mostra a aplicação dessa expressão, né? Nós temos aqui uma lâmpada, né? Ao ser ligada a uma bateria de 9 volts, é percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes. 9 volts, 2 amperes, tá certo? Então vamos calcular aí. O circuito ilustrado ao lado mostra uma lâmpada de filamento ligada aos terminais de uma bateria de 9 volts. Então nós temos aí 9 volts, voltando para cá, o que é o 9 volts? Aqui, ó, a minha diferença de potencial, tá? Vou pegar essa formulazinha aqui, ó. Utilizando um instrumento que mede a intensidade da corrente elétrica, que é o amperímetro, ó. Quando eu falar em amperímetro, pode ser uma questão de prova, viu? Se eu perguntasse lá, qual é o instrumento que mede a intensidade da corrente elétrica? Aí vocês vão dizer, o amperímetro, tá bom? Então, descobrimos que o circuito é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes, tá? Então, vamos observar aqui. Aplicando a lei de Ohms, calcula-se a resistência elétrica do filamento da lâmpada. Opa! Ele pediu a resistência elétrica. Então, bora lá. Vamos tirar os dados da questão. Lembrar sempre, pessoal. Ó. 9 volts, nós temos a intensidade da corrente elétrica, não é assim? Ó? Aliás, perdão, desculpe. A minha DDP, a minha diferença de potencial. A minha diferença de potencial é de 9 volts, tá? A minha intensidade da corrente, né? O I, ó, vou voltar para cá, ó. I, intensidade da corrente elétrica de 2 amperes. Lembrando, ó, diferença de potencial ou tensão elétrica, vamos utilizar a unidade volt, tá? Símbolozinho V. Intensidade da corrente elétrica, nós vamos utilizar o ampere, tá? Então ele quer saber, pessoal, a resistência. Qual é a resistência do fio? Aí eu vou lá para a formulazinha, ó. U igual a R vezes I. Então, a minha DDP, tá? É igual a R, minha resistência, vezes a minha intensidade. Substituindo, 9 igual a R vezes 2. Logo, invertendo, né? Trocando os sinais. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Vou botar para cá, ó. Vou inverter. R vai ser igual a 9 dividido por 2. Minha resistência vai ser 4,5 ohms, tá? Certo? Então, tenha cuidado com esse cálculozinho. Ah, professor, e se ele desse a resistência e pedisse a intensidade? Aí você ia fazer a mesma coisinha, tá bom? E se ele pedisse, por exemplo, dessa resistência, a intensidade e pedisse o minha DDP? Então, eu ia fazer a mesma coisa, ia só substituir e multiplicar um pelo outro. Então, lembre-se, leiam a questão e tire todos os dados que a questão está lidando, tá certo? Vamos falar um pouquinho, pessoal, de quem é esse rapazinho, George Simon Holmes. Então, ele foi um cientista que nasceu em Erlangen, né, que acredito que pronuncia dessa forma, na Alemanha, tá? Ele foi um professor de matemática em Colônia e em Nuremberg. Então, em 1825 e 1827, Holmes desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica no circuito, baseando-se no estudo da condução de calor e usando os fios metálicos de diferentes comprimentos e diâmetros nos seus estudos. Pense no cara inteligente. Então, na época, seu trabalho não recebeu o merecido reconhecimento. A lei de Ohm permaneceu desconhecida até 1841. Até essa data, Holmes não tinha conseguido emprego permanente e tiveram dificuldades para manter um nível econômico estável. Em 1852, 2 anos antes de morrer, conseguiu posição como professor de física na Universidade de Munique. Então, esse é um pouquinho sobre a história desse cara tão indispensável, né, na construção dos conhecimentos sobre a eletricidade, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre resistores, tá? O que são os resistores?
Resistores e resistência eles são diferentes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre resistores. Então, em equipamentos elétricos, como ferro de passar, roupa, secador de cabelo e secador de cabelo, ocorre a conversão de energia elétrica em energia térmica, tá? Por meio de um dispositivo denominado resistor. Essa conversão é conhecida como efeito térmico ou efeito Joule. Então, pessoal, vocês observam que, por exemplo, o secador, o ferro elétrico, eles aquecem, tá? Então, esse aquecimento é proveniente, é devido ao resistor. O que esse resistor faz? Tá? Ele converte a energia elétrica que passa por ele em energia térmica, tá? Ou seja, em calor. Quando se fala em energia térmica, nós estamos falando em calor, tá? Então, a intensidade desse efeito está relacionada à intensidade da corrente elétrica, tá? Ou a intensidade da corrente elétrica passa por esse resistor. Então, a resistência elétrica de um condutor depende do tipo de material de que ele é feito. Beleza? Então, materiais diferentes oferecem resistências diferentes à passagem da corrente elétrica. Ou seja, apresentam resistência específica, característica do metal de que são feitos. A resistência específica dá-se o nome de resistividade elétrica. O que isso aqui quer dizer, pessoal? O que esse fio, aliás, que esse texto quer dizer aqui, ó? Aqui, ó. Materiais possuem resistências diferentes, tá? Ou seja, que materiais, uns podem possuir maior resistência e outros menores resistências à passagem da corrente elétrica. E que essa característica nós vamos chamar de resistividade elétrica, tá bom? Então, ó. Professor, então qual o melhor para você colocar na sua casa? São os fios de baixa resistência. Por quê? Porque eles vão oferecer uma melhor passagem da corrente elétrica, tá bom? Então, fios de baixa que oferecem uma maior passagem da corrente elétrica é os que vocês devem utilizar nas residências de vocês. Então, veja só, materiais como, por exemplo, fios e cobres, eles apresentam resistividade elétrica diferentes, tá? Um é melhor, ele possui uma menor resistividade do que o outro, tá? Então, materiais com elevada resistividade são utilizados na fabricação de resistores, tá? A principal finalidade do resistor é diminuir o valor da corrente elétrica que circula pelo trecho do circuito onde está inserido. Então, esse resistor ele vai diminuir o valor da corrente elétrica que vai estar circulando aqui pelo trecho do circuito, tá? Então, ó, os resistores eles são representados graficamente por esses símbolos, ó. Quando você vê um símbolozinho desse, ó, aparecendo aquele símbolozinho lá dos batimentos cardíacos, né, daquela maquinazinha, nós temos uma resistência, ou vocês podem, aliás, perdão, nós temos um resistor, tá? Resistência não, um resistor, tá? Eles podem ser representados dessa forma, tá? Então, em um circuito elétrico, os fios metálicos também funcionam como resistores, porém sua resistência é muito pequena quando comparada à dos demais resistores envolvidos no circuito. Nesse caso, a resistência elétrica dos fios condutores pode ser considerada desprezível, tá? Então, os fios elétricos eles oferecem eles são um tipo de resistor, tá? Porém a resistência dele é baixa, tá? Ou seja, eles facilitam a passagem da corrente elétrica. E os resistores eles têm justamente essa função, como é citado aqui, ó, de diminuir o valor da corrente elétrica, tá? Que vai circular dentro desse circuito, beleza? Então, para fechar, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, resistência ou resistor. Resistência ou resistor. Então, em geral, as pessoas se referem ao resistor denominando-o resistência, o que não é preciso cientificamente. Ou seja, um é diferente do outro. É como ouvir as frases, aliás, é como ouvir frases como o chuveiro está com a resistência queimada, ou, por exemplo, queimou a resistência do aquecedor. O que queima não é a resistência, pessoal, mas sim o resistor, tá? Pois ele é o dispositivo que é colocado no circuito. A resistência é uma grandeza física que caracteriza os condutores de eletricidade, tá?
é justamente aquilo que eu falei antes. Tá? Como é uma característica, uma grandeza física, que ela vai diferenciar a condutividade dos materiais, tá bom, pessoal? Então, ó, pessoal, então, por fim, nós estamos encerrando, né? Nós falamos um pouco sobre a corrente elétrica, sobre o efeito da corrente elétrica, a tensão elétrica, o DDP, a resistência elétrica, a primeira lei de Ohms e os resistores e o efeito Joule, tá? Então, quero que vocês façam uma leitura desse capítulo novamente. Até qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo. Observe, pessoal, aqui, ó, para encerrar, a resistividade de alguns materiais. Observem aqui, ó, a prata, o cobre, o alumínio, o tungstênio, tá? O chumbo, temos o mercúrio, constantan, o grafite, o germânio e o silício. Eles são alguns materiais de suas respectivas resistividades, tá bom? Então, fique com Deus, bons estudos e qualquer dúvida já sabe, é só entrar em contato.